Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. E assim que acordar, não esquecer de abrir os olhos e invocar o nome do Senhor. Assim que abrimos os olhos, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mais estamos trazendo paz para dentro de nós mesmos. Depois, essa paz, ao invocar o nome do Senhor, vai atingir toda a nossa casa. É só nós queremos, amados e amadas irmãs. Invoque, dependa do Senhor, porque Ele é quem pode nos dar alegria nas nossas vidas e a nossa família. Amém? Louvado seja Deus. E depois que invocarmos, estarmos esvaziados de nós mesmos, podemos abrir as nossas Bíblias para ler o que Deus tem para cada um de nós. A visão que Ele nos dá na sua palavra. Amém? Louvado seja Deus. E hoje são 16, graças a Deus. E Ele pede para mim e vocês ler Isaías 22 ao 24. Gálatas 4, do 1 ao 11. Salmo 60 e Provérbio 23, 15 e 16. Leiam com calma, dependendo do Espírito, e sempre pedindo ao Senhor luz na sua palavra. Louvado seja Deus. E depois que lermos a Bíblia, graças a Deus, estamos convictos, depois de ler a Bíblia, que Ele é tudo para nós e pode nos transformar a todo tempo. É só eu e vocês querer. Amém, amados? Amém, amados? Aí vamos dar a porção do alimento diário, que diz os ministros da nova aliança. Como título, amados e amadas irmãs, embaixador de Cristo. Louvado seja Deus. E vocês precisamos estar convictos que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para ser embaixador, cooperador de Deus. Amém? Louvado seja Deus. E o título da semana é Sob a restrição de Deus. Nós precisamos ser restringidos por Deus. Portanto, precisamos estar abertos para que o Senhor possa nos restringir com a sua palavra. Louvado seja Deus. Leitura bíblica, com certeza vocês já leram, mas é bom reler novamente, porque relendo, Deus mostra mais e mais luz na sua palavra. É o que nós precisamos, né, amados? Para que o nosso viver seja na luz de Deus. Louvado seja Deus. Atos 16, 6 e 7. E Romanos 12, 3. Louvado seja Deus. Ó Senhor Jesus. Romanos 12, 3. Eu vou ler para os irmãos e as irmãs, porque aqui é muito desfrutante para mim e vocês, falando sobre o devido uso de dons espirituais. E diz para nós: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de entre vós que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Portanto, amados e amadas irmãs, nós temos, cada um de nós temos dons. E Deus deu a cada um de nós um dom. Eu aconselho aos amados e às amadas irmãs, exercite esse dom até se formar, se tornar, aliás, em ministério, porque foi dado segundo a medida da fé de Deus para cada um de nós. Amém? Louvado seja Deus. Esse versículo nos encoraja muito, porque fala sobre a palavrinha fé, e fé, bem pequenininho, mas tem um poder enorme, amados. Vamos estar nossa fé, amém? Louvado seja Deus. E, continuando no alimento diário, ele diz, leia com oração, João 16, 13. Aqui ele nos revela, falando através do apóstolo João, Deus revelou para o apóstolo João, esse versículo,
E diz para mim vocês, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não faltará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Louvado seja Deus. Aqui está muito claro que o Espírito da verdade é o próprio Senhor. E ele que é o Espírito Santo. E ele, hoje, já digo hoje, ele está mostrando, nos mostrando que realmente tudo que está acontecendo já é a sua vinda. Amém? Portanto, amados irmãos, não podemos desprezar nada o que Deus está falando para nós. Amém? Louvado seja Deus. Vamos ser esses e essas, ministros e ministra, cooperadores de Deus. E quando Deus falar, dizer sempre sim e amém. Louvado seja Deus. E o título hoje é Respeitar a esfera de ação que Deus demarcou. Louvado seja Deus. Vamos respeitar o que Deus tem para cada um de nós e o que Ele demarcou. Louvado seja Deus. E diz: são 6 parágrafos bem desfrutantes. E ele diz para mim vocês: o título dessa semana sobre a extensão de Deus. E seu encargo central surgiram de 2 Coríntios 10, 13 ao 18. Ele diz: leamos. Nós, porém, não nos gloriamos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou, o que se estende até vós. Agora vamos ler de maneira literal, ele diz, o que no original grego se traduz. Nós, porém, não nos gloriamos além da medida, mas de acordo com a medida da régua que Deus nos distribuiu. Ele diz, veja, há uma régua com o qual Deus mede nosso território de atuação em sua obra. Portanto, aqui está muito claro, né? Se Deus mediu, nós não podemos ultrapassar. Se ele demarcou, não podemos ultrapassar. Aí ele diz, a cada um de nós, que é demais, isso é aplicável, que é apóstolo, que é cooperadores, que é presbíteros e diáconos, bem como todos aqueles que servem ao Senhor. Deus já estabeleceu uma medida de atuação para você. Portanto, vocês não adianta nós queremos ultrapassar o que Deus já demarcou. Apenas vamos obedecê-lo. Amém? Louvado seja Deus. Que é o primeiro tópico, que eu chamo de tópico, que é parágrafo. O segundo tem bem desfrutante. Eles prosseguindo na leitura de 2 Coríntios, lemos, não ultrapassamos os nossos limites, como se não tivéssemos chegado até vós, posto que já chegamos até vós com o evangelho de Cristo. Aí diz assim, Paulo não ultrapassava os limites, mas no território que Deus lhe demarcara, avançava com o evangelho de Cristo. Ele diz, não podemos pensar a nosso respeito, além do que convém. O Senhor Jesus está em Romanos, como lembro pouco, Romanos 12, 13. Ele diz, Deus já demarcou a esfera de atuação na qual ele deseja usarmos. De nossa parte, pelo iluminar do Espírito, precisamos saber qual é a demarcação para que respeitamos e não ultrapassamos os limites. Caso isso não aconteça, é certo que causaremos dano em vez de edificação. Portanto, aqui está muito claro que Deus já deixou tudo marcadinho. Eu não posso passar para ali. Deus só disse até aqui. Então não adianta nós teimarmos. É sempre dizer: eis-me aqui, Senhor. Estou prontinho. Usa-me. Certo, amados? Certo, amado? E aqui o que eu toco aqui amados irmãos, é a obediência de Paulo. Paulo sempre foi obediente ao Senhor quando ele criou. Por quê? Porque ele estava sempre conectado ao Senhor. E ele não escutava a voz de Deus, ele ouvia, que há a diferença, ele ouvia a voz de Deus. Portanto, amados e amadas irmãs, vamos ouvir a voz do Senhor. E, para findar, aqui no sexto, aliás, no sexto não, no quarto parágrafo,
diz coisas bem desfrutantes que eu preciso e com certeza vocês também precisam disso. Conforme o relato do livro de Atos, Atos dos Apóstolos, aliás, capítulo 16, Paulo e Silas estavam na região da Frígia e Galácia e tinham planos de ir para o sul para pregar a palavra da Ásia, na Ásia, aliás, mas foram impedidos pelo Espírito Santo. Ó Senhor Jesus, se nós formos olhar, amados, analisar e pensar, por que o Espírito Santo impediu deles ir pregar o Evangelho? Ó Senhor Jesus, amados, se eu e vocês estamos sendo guiados pelo Espírito, quem pode nos barrar é o Espírito. Estamos guiados por ele, então posso querer fazer a minha vontade. E o Espírito não, é a minha. Entende, amado? Aí Paulo, nesse momento, ele estava completamente conectado ao Espírito Santo e sendo guiado por ele, certo? Aí ele disse, nossa mente humana não consegue compreender, tá vendo? Porque o Espírito Santo nos impediu de pregar a palavra da Ásia. Então tentaremos ir para o lado norte, para a Bitínia, mas novamente o Espírito de Jesus não o permitiu. Algo interessante isso aqui. O que nos chama a atenção, o que é? O que eu falei há pouco tempo. Aqui é a obediência de Paulo e Silas. Eles se submeteram à restrição de Deus, abriram mão dos seus planos, algo que eu falei, em sua agenda. Qual o motivo disso? Tá vendo? Qual o motivo disso? A resposta se encontra no próximo versículo. Ele diz: leamos, e tendo contornado, Mícia desceram a Troa. À noite, olha o que veio aqui, olha, impedir eles. À noite veio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuraram partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Portanto, aqui, na obediência de Paulo, foi revelado um varão macedônio, pedindo ajuda à Macedônia. É o que nós devemos, amados e amadas irmãs, fazer quando Deus nos falar, nós apenas obedecer, ouvir e obedecer, amém? Louvado seja Deus. E para final ele diz, Deus estava abrindo as portas, quem estava abrindo aqui era Deus, abrindo as portas para Paulo, para pregar o evangelho na Europa. Ao despertarem daquela visão, tá vendo? Paulo e Silas chegaram a uma conclusão. Deus está estendendo o limite na nossa atuação. Graças ao Senhor. Paulo aprendeu a obedecer ao guiar do Espírito. Assim foram para Filipos, Tessalônica, Atenas e, por fim, Corinto. Portanto, amados e amadas irmãs, está aqui a conclusão de Paulo e Silas terem ido, ser impedido, deles estarem, que foram impedidos, aliás, é que essa visão que Paulo recebeu do varão macedônio significa o quê? Que muitas vezes Deus nos impede em um canto e nós não ouvimos. Se nós não estivéssemos sendo guiados pelo Espírito, nós não ouvimos o Senhor. Então nós queremos ir. E com certeza, se eu e vocês teimar, com certeza não vai ser muito bom. Portanto, amados e amadas irmãs, sejamos simples. Sejamos simples. Vamos seguir o guiar do Espírito. Porque Deus já demarcou todos os territórios para cada um de nós. Agora, para isso, eu e você ver isso que Deus demarcou, nós precisamos estar conectados ao Senhor. Ou seja, encabeçado no Senhor. Louvado seja Deus. Que o Senhor possa, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, hoje está nos alertando e nos dizendo: ouçam a minha voz, que eu preciso falar dentro de cada coração. Amém, amados? Amém, amados? Jesus é o Senhor, sim